Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos chegando já no final do mês de janeiro, último domingo de janeiro, e no quarto domingo do tempo comum desse ano civil e ano litúrgico que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus que vai nos ajudando a seguir, de maneira especial, nós temos lido o Evangelho de Marcos, que é o Evangelho desse ano B, no qual nós estamos. Agradecemos a Deus por essa caminhada nossa. Tivemos essa semana nosso curso para os bispos, que tem uma tradição de mais de 3 décadas aqui no Rio de Janeiro. Nós agradecemos pela participação de todos, temos certeza que as reflexões, a partilha, as preocupações foram muito importantes e nos ajudaram realmente a descansar um pouco, né, sem preocupações de decisões, de resolver questões, apenas de ouvir palestras importantes e partilhar nossas próprias vidas e poder estar aqui na cidade maravilhosa por alguns momentos, nossos irmãos bispos que para cá vieram, né, e que estão voltando para as suas casas, as suas dioceses nesse final de semana. Agradecemos muito as suas presenças e as suas preocupações estarem junto conosco nessa nossa caminhada, assim como também os que vieram de perto e de longe para partilharem, né, seus conhecimentos muitíssimos importantes. Peço também pelas vocações. Essa semana agora iniciaremos mais um encontro vocacional em Itaipava, uma tradição de nossa arquidiocese, que todos os anos tem esse encontro vocacional de geral, para todo tipo de vocações, e que depois vai se cultivando e trabalhando durante o ano nos encontros vocacionais, também desde cada vicariato, de cada paróquia. Enfim, a vocação que nos chama a atenção para vivermos intensamente a vida cristã. A liturgia desse quarto domingo do tempo comum, né, Evangelho de Marcos, que vai nos acompanhar na maior parte do tempo nesse ano, é justamente o começo da pregação em Cafarnaum. Jesus não está mais em Nazaré e começa a fazer de Cafarnaum o seu lugar central de pregação, de ir e vir, onde terá ali o lugar de seu repouso, do seu encontro. Quando se vai à Terra Santa, tem lugar ali em Cafarnaum, onde Jesus repousava também, segundo a tradição, durante a sua estadia ali em Cafarnaum. E aí estava no dia de sábado, lá em Cafarnaum, na sinagoga, e hoje nós encontramos em Cafarnaum também as ruínas dessa sinagoga, e todos estavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus ensina com autoridade, ou seja, isso é o começo da pregação, e que São Marcos coloca o modo de falar de Jesus é ensinar com autoridade. Aquele que veio do Pai, o Verbo que se encarnou, veio morar no meio de nós, ensina com autoridade. E essa autoridade vai ser também demonstrada através justamente da expulsão do maligno no coração das pessoas. E é isso que acontece, meus irmãos e irmãs, aqui no Evangelho. Estava na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. É interessante ver que o maligno reconhece que Jesus Cristo é o Santo de Deus. E Jesus intimidou, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E conclui a perícope desse final de semana. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Esse é o evangelho desse domingo, caríssimos irmãos e irmãs. Jesus começa seu ministério em Cafarnaum, começa pregando na sinagoga e testemunhando que tem autoridade para falar e para expulsar o mal do coração das pessoas. E, ao mesmo tempo, mostrando que chegou um novo tempo, um tempo que o mal é vencido. Sabemos que o mal vai ser vencido plenamente com a sua morte e ressurreição. Mas, enquanto isso, assim, Cristo vai mostrando que ele veio para vencer o maligno no coração das pessoas.
para aqueles que acreditam, que acolhem o Senhor, vai sendo homens cada vez mais e mulheres novos, que vão experimentando o Senhor, que vai limpando os seus corações das maldades, das malícias, vai tirando o maligno do seu coração e da sua vida. É bem nesse aspecto que nós vemos que nós necessitamos de fazer experiência, meus irmãos e irmãs, no meio de tantas maldades, violências, guerras, situações as mais complexas do mundo de hoje, tantas mentiras, tantas falsidades, tantas coisas que corrompem o coração da pessoa, Jesus passa transformando. Porém, evidentemente, que supõe abertura de coração, supõe que a pessoa se deixe converter-se e conduzir para uma vida nova. Mas ele passa com autoridade. E para quem realmente escuta, vê que a vida é transformada e renovada. E por mais, meus irmãos e irmãs, que nós já tenhamos caminhado nesse mundo, nós necessitamos, Senhor, deixar o Senhor entrar em nossa vida e arrancar tudo quanto é sujeira, tudo quanto é poeira, que ainda temos no coração e tantos aspectos do maligno também, que tem em nossos corações também. Pedir ao Senhor que nos livre de todo o mal, livrai-nos de todos os males, de todo o mal, e que nós possamos fazer a experiência justamente do poder e da autoridade do Senhor Jesus Cristo em nossa própria vida, para que a experiência da vida nova no Senhor vá acontecendo cada vez mais. Também, meus irmãos e irmãs, nós temos a leitura primeira do Deuteronômio, em que Moisés fala que o Senhor fará surgir da tua nação, do meio dos teus irmãos, um profeta como eu. Aí deverás escutar. Foi exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus no Monte Horebe, quando todo o povo estava reunido, dizendo: não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Está bem, farei surgir para eles, no meio de teus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porém, em tua boca as minhas palavras, ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Não é? Ou seja, a promessa feita a Deus e a Moisés, por Moisés, ao povo de Deus, para que surja um profeta que fale das coisas de Deus. E nós sabemos que isso vai se concretizar, plenificar em Jesus Cristo, que vem com autoridade. Então, isso fala, por exemplo, o Evangelho, como acabamos de falar com vocês e comentar, tem a autoridade de poder trazer justamente aquele que fala com autoridade e com autoridade expulsa o maligno do coração das pessoas. Caríssimos amigos e irmãos. E o salmo de resposta, o Salmo 94, que é o salmo invitatório, que todos os dias rezamos na oração da liturgia das horas, fala bem isso: vinde, exultemos e alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. E o refrão: não fecheis o coração, ouve hoje a voz do Senhor. É o finalzinho do salmo: oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Somos chamados justamente a ouvir a voz de Deus e a escutar os profetas, e especialmente escutar Jesus Cristo em nossa própria vida, que não só nos redimiu de nossos pecados, mas nos dá o coração renovado, o coração novo, caríssimos amigos e irmãos. Portanto, ao participar da missa nesse final de semana, escutemos com atenção a palavra de Deus. No meio de tantas situações que nós vemos que o que é o ser humano, o que é a vida humana, tão complicada hoje, tão deturpada o ser humano, em que não se compreende a antropologia, o que é o ser, a pessoa humana, e tantas situações que nos fazem pensar, e tantos desvios que existem. Cabe a nós fazer de novo a pergunta e, ao mesmo tempo, ouvir a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações, mas ouvi a voz do Senhor. Meus irmãos e irmãs, é a palavra de Deus desse final de semana para todos nós, para que nós possamos estar de coração aberto para acolher o Senhor que passa em nossa vida e que nos chama à conversão, expulsando os males, o demônio do coração de cada um de nós e fazendo-nos homens e mulheres novos, para que cada vez mais nós possamos dar passos, dia após dia, sobre nossa caminhada
para o Senhor. Eis aí, meus irmãos e irmãs, essa necessidade de buscarmos a sua face. E depois, meus irmãos e irmãs, na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, ele continua um pouco aquele mesmo tema, que nós temos pouco tempo, né? Ele fala, eu gostaria que estivesses livres de preocupações, não é? Fala do que tem responsabilidade no casamento, casado com sua esposa, tem que cuidar bem da família, e ao mesmo tempo, né, ver toda a vida de consagrados e consagradas que podem dedicar toda a sua vida ao Senhor, não é? Certo? Mas quem se casou deve se preocupar justamente com as coisas do casamento e da família também, não é? E, ao mesmo tempo, né, pede que nós nunca esqueçamos daquilo que é essencial em nossa vida. Então, na carta de São Paulo aos Coríntios, ele vai colocar justamente um pouco essa preocupação que ele traz consigo, dizer que o tempo é curto e que nós somos chamados a colocar a preocupação da evangelização e da missão, acima de tudo, em nossa própria vida. Como aparece um pouco na palavra de Deus hoje, Jesus, na sinagoga de Cafarnaum, começa seu ministério pregando com autoridade e tendo a autoridade sobre o maligno, sobre os espíritos impuros que estão nos corações das pessoas. E ele é o grande profeta que já Moisés havia prometido em nome do Senhor para o seu povo, né? Ou seja, o profeta que vai falar as coisas de Deus. Por isso, o salmo de resposta: não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus, não é? Portanto, que nós saibamos ouvir o Senhor que fala ao nosso coração e à nossa vida, e ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, caminharmos de tal maneira que, ouvindo a voz do Senhor, possamos deixar-nos transformar, transfigurar, renovar no Senhor. Nesse domingo, nessa oportunidade, agradecemos pelo mês que nós já vivemos, desse novo ano civil, 2024. Aí agradecemos aqui no Rio de Janeiro por mais um curso para os bispos, que há 3 décadas vem mais de 3 décadas, vem justamente alimentando e refletindo com os bispos sobre temas de teologia e filosofia, nesse caso, semana de antropologia, 33, 34 anos desse curso para os bispos, que nós com muita alegria acolhemos, queremos viver cada vez melhor. E enquanto temos vida e possibilidade, façamos o bem, pratiquemos o bem, andemos pelos caminhos do Senhor. E com entusiasmo renovado, sem perder tempo, como lembra São Paulo, que nós evangelizemos como fez Jesus desde o começo, quando começou a sua vida em Cafarnaum, pregando e anunciando o Evangelho e mostrando a sua autoridade sobre a sua palavra que falava e sobre o maligno. Esse é o grande profeta que nós queremos ouvir também hoje em nossa vida e nossa caminhada. Que nós, meus irmãos e irmãs, saibamos viver esse tempo importante, esse ano da oração, que nos prepara para o grande jubileu de 2025, peregrino da esperança, para disseminar cada vez mais a boa notícia, a boa nova a todos, quanto Deus amou o mundo, que enviou o seu próprio Filho, para ser o Senhor e Redentor de cada um de nós e Salvador, e que nos conduza sempre mais para uma vida nova. Que Deus abençoe sempre, cada vez mais a vocês, proteja de todos os males, conduza nos seus caminhos, os leve às experiências da vida nova, e que junto com seus familiares, participando da missa dominical, da liturgia das horas, do círculo bíblico, da reunião de pequena comunidade, comunidades missionárias, nós deixamos conduzir para que ser cada vez mais aqueles que transmitem com as suas convicções e através de um contágio do bem, a alegria da vida cristã e da palavra de Deus presente em nossas vidas e em nossa caminhada, caríssimos amigos e irmãos. Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.